Olá, eu sou o professor Rômulo e nesta unidade estudaremos o fundamento legal para o financiamento da educação. Nesta unidade estudaremos como ocorre o financiamento da educação básica, como ocorre o financiamento da educação em geral, o que estabelece a Constituição da República sobre o financiamento, bem como o conceito de orçamento. Importante lembrar que a educação é um direito social, enquanto direito social está garantido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Também a Constituição e a LDB estabelecem que a União, anualmente, deve investir, no mínimo, 18% de suas receitas em educação, enquanto os estados, municípios e o Distrito Federal devem investir nunca menos de 25%. Mas de onde vêm os recursos que serão investidos, que serão aplicados na educação? Esses recursos virão dos tributos, ou seja, os tributos são a fonte de recursos para a educação pública. Mas o que é tributo? Tributo é uma obrigação. Foi criado por lei e impõe aos indivíduos o dever de recolher, de pagar, de entregar parte das suas rendas, do seu patrimônio, para a manutenção e desenvolvimento do Estado. Isto é importante porque vivemos numa sociedade e, enquanto sociedade, devemos exercer uma forma de colaboração. Nesse aspecto, é justo que os tributos pagos por cada indivíduo sejam revertidos para o bem da coletividade. Os tributos são classificados em diretos e indiretos. Tributo direto. Tributo direto é aquele tributo que é pago em função da posse de um bem ou de uma propriedade. O indivíduo que é dono de algo, ele paga, incide sobre ele um tributo. Existem também os tributos indiretos. Os tributos indiretos são aqueles que são pagos no momento em que o indivíduo adquire um bem ou serviço. No momento em que ele consome algo, então ele paga. Por que é chamado de indireto? Porque, na verdade, ele é transferido, aquele imposto, aquele tributo é transferido para o indivíduo, a pessoa que adquire, que consome aquele serviço, que utiliza daquele serviço. Então, por exemplo, é repassado, o fabricante, ele repassa para o preço de um produto o imposto. E, na verdade, quem vai pagar esse imposto é o consumidor. Isso é a classificação do imposto direto e indireto. Os tributos também são classificados de outra forma. Impostos. Então, o imposto nós temos como exemplo imposto de renda, nós temos o IPTU. Existem também as taxas. As taxas decorrem em função de algum serviço realizado. Então, você vai tirar um documento, por exemplo, de licenciamento do veículo e você paga ali uma taxa. Existem também as taxas que ocorrem por outras necessidades, mas, em geral, paga-se a taxa no momento em que são realizados ou são requeridos um documento ou um produto. Existem também as contribuições de melhorias. O que são as contribuições de melhorias?
A pessoa que mora numa determinada região e, em função de uma melhoria realizada na região, há um aumento do imposto pago por ela. Quer dizer, uma região passa a ser valorizada, né? O valor dela é aumentado, então essa contribuição ocorre em função daquela melhoria. Há também os empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios são destinados a realizar uma atividade pontual. Um exemplo de empréstimo compulsório é a CPMF, né? A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que os recursos arrecadados tinham um destino específico. Assim como foi para a saúde, pode ser para a educação, ou o governo e o Estado podem instituir uma contribuição, um empréstimo compulsório em função de uma emergência. Há também as contribuições parafiscais, que estas ocorrem em função do indivíduo se associar a uma entidade de classe, a um clube, a uma entidade da sociedade civil. Importante destacar que, para cada tipo de imposto, existe um fator gerador. Ou seja, o que é que gera o pagamento, a necessidade de pagar aquele imposto? E aí nós temos, então, como fator gerador, o patrimonial. Ou seja, em função do patrimônio, o indivíduo paga uma determinada alíquota de imposto. Em função da renda, então o indivíduo vai pagar um imposto por ter uma determinada renda. Limites inferiores, ele poderá ser dispensado deste pagamento. E há também um fator gerador do imposto, o consumo. Ou seja, enquanto o indivíduo não consumir, não utilizar daquele produto, ele não está pagando o imposto. Então, por exemplo, adquiriu uma caixa de fósforo, pagou o imposto. Não adquiriu, não pagou o imposto. Né? Então, o fator gerador do consumo ocorre quando o indivíduo vai consumir ou adquirir um produto. Muito bem, mas todos estes impostos, como já ressaltado, são utilizados para serem revertidos para a sociedade na forma de um bem comum. Mas de que forma, então, o Estado, o poder público, vai realizar, então, esses benefícios para a sociedade? É claro que há necessidade de um planejamento, há necessidade de um levantamento dos locais onde serão investidos e aplicados aqueles recursos. Essa fase do planejamento, do levantamento das necessidades, da quantidade de recursos necessários, do quanto deverá ser investido, é chamado de orçamento. Importante destacar que o orçamento também é executado a partir de uma lei. Tá? Existem os planos governamentais, mas existe uma lei que orienta a execução deste plano governamental. Na lei orçamentária devem estar previstas todas as receitas, todas as despesas correspondentes a um determinado período. Por exemplo, correspondente a um ano. No orçamento, por exemplo, da educação, devem estar previstas todas as receitas, os impostos, transferências, salário-educação, fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados. Além dessas receitas, devem estar previstas todas as despesas que serão realizadas, compreendendo aí gasto com pessoal, com material, serviços, obras e equipamentos.
Importante destacar também que no que diz respeito à educação básica, há um regime de colaboração. Então, tanto o Estado, quanto os municípios, quanto a União e o Distrito Federal devem agir no regime de colaboração. Nesse regime de colaboração, importante destacar que a Constituição da República de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecem as responsabilidades de cada uma das esferas. Também no artigo 70 e 71 da LDB, consta o que se entende por manutenção e desenvolvimento do ensino, por querer estabelecer o que é o chamado MDE, para evitar que recursos destinados à educação sejam aplicados, sejam investidos em outras áreas. Então, a LDB define o que é MDE, o que é importante para manutenção e desenvolvimento do ensino e o que não é, o que não pode ser considerado como MDE. Também é importante que nesse regime de colaboração estão previstas ali as formas de transferências de recursos. Muito bem, nesta unidade nós destacamos então que a Constituição da República e a LDB são um fundamento para o financiamento da educação. Financiamento da educação é uma forma importante de fazer cumprir o princípio constitucional de educação enquanto um direito de todos. Também vimos que está estabelecido a vinculação de receitas e também está estabelecida a colaboração e a responsabilidade entre as esferas públicas. O orçamento da educação básica é um momento importante para a realização dos objetivos da educação. Muito bem, obrigado, um abraço e até a próxima.